Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino, que juntos vamos compartilhar do que aprendemos, do que estudamos nessa semana no guia de estudos, do qual o tema principal dessa semana, que é o episódio 7, o tema é Compartilhando a Palavra. E está conosco hoje Anderson Cordeiro, Leandro Menezes, Marcelo Nascimento e eu, Diógenes Gonçalves. Então, o que vocês estão rindo aí? Deixou ligado o WhatsApp aí. Não, cara, é que deu problema no meu fone aqui, e aí o negócio do e-mail aqui, deixa eu fechar aqui. Chegou um e-mail, nem é do o WhatsApp, tá desligado. Deixa eu O fechar aqui. pós-crédito vai render hoje, hein? Vai. Problemas técnicos, tem problema não. Tudo certo. Então, a gente está junto novamente para compartilharmos desse tema, né? Que é justamente o nome é Compartilhando a palavra de Deus, dentro de toda essa temática aí desse trimestre que está relacionado ao testemunho, né? A falar de Deus para os amigos, etc. Né? É interessante que sem a palavra de Deus, né? Sem a Bíblia, a gente teria um pouco de problema, de dificuldade de entender melhor sobre Jesus Cristo, sobre salvação, sobre o nascimento de Cristo, origem da vida, sobre a volta de Jesus, etc. Né? Se a gente olhar somente para a natureza, por exemplo, a gente até vai entender que existe um Criador, mas nós não temos a plenitude de saber sobre o plano da salvação, quem é Cristo, etc. Né? A revelação de Deus por meio da natureza, ela existe, mas ela não é completa. Né? Então, a palavra escrita de Deus, ela é a revelação mais clara e completa de Jesus Cristo. Claro que quando ele veio aqui a essa terra, né, encarnou, ele foi o ápice da revelação de Deus aqui nessa terra, mas como a gente não tem acesso, né, a enxergar, a tocar, a abraçar Jesus Cristo pessoalmente, então nós temos a palavra de Deus. Eu quero começar aí com uma pergunta relacionada a isso, para a gente estar introduzindo e já seguir no andamento da nossa conversa de hoje. Pergunta o seguinte, né? Como esse conhecimento sobre Deus na Bíblia, né, dessa revelação de Deus na Bíblia, nos ajuda a ser melhores testemunhas dele, né, desse Deus? Qual é o papel da Bíblia para a gente testemunhar de uma maneira mais eficaz e eficiente também com as outras pessoas? Tá certo? Quem que vai responder aí? O Marcelo, o Leandro ou o Anderson? Eu perdi a aposta. Aí. Então vai lá, Marcelo. Então, sobre essa questão aí, eu penso que é um testemunho indireto, né? A gente não tem, como você disse aí, a presença física de Jesus Cristo. A gente só tem o conhecimento sobre Cristo através da Bíblia. Então, a gente tem, na realidade, um testemunho da Bíblia a respeito de Cristo para nós. Aí a gente sabe da existência da pessoa de Cristo, que através do Espírito Santo a gente pode ter um relacionamento com ele. Então é por causa dessa informação bíblica. Aí a gente tem o relacionamento com Cristo, só que aí a gente se relaciona com Cristo de que maneira? Voltando para a Bíblia. Então fica um negócio de mão dupla, né? É através da Bíblia que eu conheço o Cristo, que eu sei da existência de Cristo, que eu sei que eu posso adorar, ter uma comunhão mais íntima com Ele, um relacionamento pessoal. E aí como é que esse relacionamento pessoal se desenvolve? Voltando para a Bíblia. Então, sem a Bíblia, a gente teria muita dificuldade em ter um relacionamento, vamos dizer assim, pessoal, uma vez que a gente não tem uma revelação mais pessoal de Cristo, né? A gente teria natureza, mas a gente não ia compreender basicamente muitos atributos de Deus, características divinas, amor, os sentimentos dele por nós, o plano da salvação, a gente não saberia disso tudo, né? E aí a gente não teria essa contrapartida de uma devoção da nossa parte em relação a Deus por tudo que ele fez, se a gente não saberia tudo que ele fez. Então, sem a Bíblia, a gente não teria condições nenhuma de ter qualquer tipo de relacionamento com Deus, que a gente mal e mal saberia o que ele é, né? Então é só a Bíblia que faz a revelação. Ela é super importante, fundamental e única, né? Não tem como substituir a Bíblia por outra maneira para conhecer a Cristo. Pegando a linha do pensamento do Marcelo aí sobre a revelação de Deus pela palavra, né? Ele se revela por meio da natureza,
mas, como o Marcelo disse, não seria o suficiente para nós conhecermos a Deus. Então, ele deixou a sua palavra. E como nós estudamos umas lições anteriores aí, o que é uma testemunha? Testemunha é aquele que fala de alguma coisa que ele viu, presenciou, tem conhecimento. E daí, respondendo também a pergunta aí do Diógenes, né, como esse conhecimento sobre Deus na Bíblia nos ajuda a ser melhores testemunhas dele. Não tem como nós sermos testemunhas de Deus se nós não irmos à palavra, estudarmos a vontade de Deus para nós, conhecer a Ele. E nós podemos testemunhar daquilo que sofremos na nossa vida, a transformação, mas temos até assim uma ampliação do conhecimento de Deus por meio da palavra. Né? Quando nós vamos lá para o começo de Gênesis, vemos que Deus é o nosso Criador, o Espírito Santo estava junto, Jesus Cristo também participou na criação, por meio dele tudo se fez. Nós vemos a ação de Deus na questão do resgate do ser humano, o Espírito Santo atuando, Jesus Cristo, durante a história, todo o povo de Israel, exemplos que estão na Bíblia, que tiveram ali a graça, a misericórdia de Deus, e nós sabemos que também podemos ter para nós. Então, veja assim, a Bíblia é essencial para nós realmente conhecermos a Deus, conhecermos o seu caráter, o amor de Deus, e aí podermos testemunhar. Né? Porque se nós não formos a palavra de Deus, não basta apenas ter a Bíblia em casa, aberta como um amuleto, né, que muitos deixam aberta sobre a mesa ali para espantar os temporais, né, mas não basta ter a Bíblia como amuleto. A Bíblia foi feita para ser estudada, né, para ser ali esquadrinhada, nós nos moldarmos à vontade de Deus. Então, daí sim, nós testemunharmos aos outros aquilo que nós acabamos ali conhecendo por meio desse estudo. É interessante isso aí, volta o conceito da televisão do Diógenes, né, 4K e tal, que é uma coisa você vê no preto e branco e outra coisa você vê na televisão do Diógenes. Né? Então, ali tem todo esse conceito, né? Rapaz, televisão do Diógenes aí 4K, se tu quiser me dar uma de presente, eu aceito aí, cara, porque... A minha tá no mesmo naipe que a tua, então. A minha é color, preta só. Mas seria o conceito do Diógenes, foi só, né, uma brincadeira aí. Mas na questão de que uma coisa você vê em preto e branco, outra coisa você vê na televisão 4K, né? Uma coisa é você ouvir falar de alguém e outra coisa é você conhecer esse alguém. Então, você pode ter um conhecimento de Deus, não só através da revelação geral, que é pela natureza, ou de ouvir alguém falar para você, mas você pode aprofundar isso, que é de conhecer Deus pessoalmente. Não só de ouvir, mas de conhecer. E esse conhecer vem pela palavra de Deus, é você estar estudando, né? Então, uma coisa é você ouvir e outra coisa é você conhecer. Então, esse seria o conhecimento de Deus, né? Que é onde você tem esse relacionamento com Ele, conhecendo pela palavra. E a Bíblia está cheia de histórias, né? Que vai mostrar a misericórdia, o amor de Deus. Às vezes a gente olha para a questão, se a gente for olhar ali para a história de Israel, a gente for Apocalipse, vai ver que Jesus ele descende da tribo de Judá e tudo mais. Mas se você for lá na história de Judá, acho que até o Leandro falou um pouco disso, não sei se foi o Leandro que falou um pouco da outra vez, ou eu estou viajando aqui, mas que falou um pouquinho da história de Judá, né? Que ele vai ali, né? Ele tem as partes ruins da história dele, mas depois ele acaba, né, aceitando de novo, vamos dizer assim, a trilhar esse caminho, e Deus usa ele da mesma forma. E dessa história dentro da genealogia de Cristo Jesus tem exemplos como Judá, que não é tão bom, tem exemplos, né, de tantas outras pessoas, vamos dizer assim, que compõem essa família, né, de Cristo até chegar ali no descendente. Então, tudo isso vai mostrando a beleza do texto, né, o amor de Cristo, a sua misericórdia e como que ele a cada dia está disposto a usar cada um de nós. Então, isso é como se fosse potencializar o nosso testemunho, né? A gente ter conteúdo para passar para as outras pessoas e isso fica muito mais, vamos dizer assim, relevante, muito mais chamativo. Que nem o Marcelo falou antes ali, que hoje nós não temos a presença de Cristo conosco, né? Para poder, digamos, ter vivido com Ele e testemunhar sobre o que nós vimos. Mas o que é interessante é que poucos na história, podemos dizer assim, bíblica, que tiveram esse privilégio. Quem viveu antes de Cristo
Eu creio assim que foi uma fé ainda maior do que o que nós hoje temos, né? A nossa fé, porque nós vivemos na história de um relato que Cristo já veio, esteve aqui, ele viveu, deu aqui a oportunidade para as pessoas verem a ele e escrever na palavra de Deus. Mas antes de Cristo, as pessoas viviam plenamente só pela promessa da vinda do Messias mesmo, né? E como que era isso? Eles não tinham a Bíblia, mas era pela tradição oral, como nós também já conversamos em outro episódio, né? Pela tradição oral, passada de pai para filho, né? E tinha uma fidelidade ainda ali naquela tradição, até que chegou o momento que foi necessário transcrever, né? Passar para o papel, bom, na época para o couro, né? ser registrado para passar de geração em geração, o que chegou hoje até nós por meio da Bíblia. Então veja assim, mesmo antes de Cristo, né, era necessário esse conhecimento para poder testemunhar. O filho tinha que conversar com o pai, saber o que aconteceu. O pai contava para ele toda a história de quando foi a criação, o dilúvio, né, Abraão, e daí passava para o filho, ia passando de geração em geração e iam tendo esse testemunho do conhecimento do amor de Deus. Agora a gente tem, falando então um pouquinho sobre a palavra de Deus, a importância, enfim, né, a revelação de Deus, mas a Bíblia traz alguns símbolos da sua palavra, né? Então nós temos, por exemplo, a lâmpada, né? O Salmo 119, 105, né? Diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente vê Cristo e a palavra de Deus, enfim, a Bíblia como um todo, usando uma linguagem figurativa, muitas vezes, né, para a gente entender de uma maneira bem simples e, ao mesmo tempo, também ela se torna complexa, para a gente entender o que é isso, né? Porque é simples, né? Lâmpada, ok, todo mundo sabe o que é uma lâmpada e que ela ilumina, né? A tua palavra, enfim, luz para os caminhos, né? Mas por que ela se torna complexa? Porque se você simplesmente, ok, ela ilumina, mas de que forma, como vai iluminar a minha vida, o que vai mudar na minha vida? Para isso eu preciso também me aprofundar com o que essa palavra me diz e com esse Cristo também, né? Para eu de fato entender, e aí a complexidade disso é a prática minha disso, né? Porque aí se torna complexo porque eu, ser humano, vocês, todos nós, né? Temos essa luta, né, da nossa natureza, que é contrária, né? A nossa natureza é buscar a escuridão, né? Mas com as decisões e com a ajuda uns dos outros e principalmente de Deus em nossa vida, a gente pode sim andar, né, na luz. Mas a Bíblia traz outros símbolos aí, né? Eu queria perguntar para vocês, enfim, o que vocês têm aí a compartilhar sobre esses outros símbolos que a palavra de Deus traz? Quais outros símbolos aí que ela traz que vocês poderiam estar compartilhando aí? O Diógenes, aqui dos muitos símbolos que a lição trouxe, por exemplo, aqui no começo da lição de domingo fala sobre a luz, ela diz assim que quando compartilhamos as escrituras com outras pessoas, é como se a gente acendesse uma lâmpada para iluminar a vida dessa pessoa que está na nossa frente, a qual a gente está estudando. Só que eu acredito que esses símbolos, essas analogias que a própria Bíblia traz a respeito dela mesma, ela serve para os outros, mas antes para os outros tem que servir para mim. Para que então, ao eu internalizar esses símbolos na minha vida, e isso aqui, esse símbolo apenas mostra o tipo de ação que a Bíblia causa em minha vida, é o que me permite testemunhar. Porque eu não posso testemunhar de uma coisa que eu não vivi, né? Eu não posso falar o seguinte: olha, vou te mostrar uma luz maravilhosa na sua vida, para uma pessoa aí, estou estudando a Bíblia, né? Vou te mostrar uma luz maravilhosa, mas essa luz não atingiu, não iluminou a mim primeiro, né? Então, por exemplo, aqui está falando sobre martelo, né? Que a Bíblia é semelhante a um martelo. O que o martelo faz? Martelo não faz carinho, né? Martelo dá pancada mesmo, né? Martelo é para quebrar. Então, assim, não é para eu usar a Bíblia para quebrar a vida dos outros. Eu tenho que usar a Bíblia para quebrar a minha primeiro. Uma vez que eu quebro a minha vida com a palavra de Deus, né? Meus pecados, enfim, eu vou aprender também a usar isso de maneira com que as outras pessoas possam levar essa informação de como a Bíblia pode quebrar também seus pecados, seus traços, defeitos de caráter e assim por diante. Então, claro, ela vai trazer vários símbolos, mas eu acredito que antes de a gente aplicá-los para outras pessoas, ela tem que servir para mim primeiro, né? Não sei se vocês concordam comigo ou não. É que acho
eu acho interessante, complementando aí, Marcelo, você falou da questão do martelo, que ele destrói, né? Que ele quebra. Mas o martelo também constrói. Ou seja, pela pancada, pela batida ali, conforme ele vai, digamos, martelando a cabeça do prego ali, que vai dando aquele impacto, ele está construindo. Então, ele está batendo. Digamos, se o martelo sentisse sentimentos, né, ia ter a dor nele, mas ele estaria contribuindo ali para construir uma casa. A mesma coisa em nós. A Bíblia, como um martelo, pode estar martelando, nos reformulando, né, destruindo conceitos, destruindo hábitos, e pode ser um processo doloroso nessa transformação, né, mas está, ao mesmo tempo, nos construindo em nós o caráter de Cristo, construindo em nós uma testemunha verdadeira. Então, essa questão do martelo que eu estava lendo a lição e pensando, que ele destrói, mas constrói ao mesmo tempo. A Bíblia fala do martelo, né? E da palavra de Deus, da palavra de Deus aí como pão, né? Que então ele pode saciar as nossas necessidades espirituais. Então, eu também achei interessante esse símbolo. E a gente já ouviu falar várias vezes sobre esses símbolos, mas se a gente não para, às vezes, para dar uma meditada, né, e pensar sobre isso e os significados que cada símbolo desse traz, né? E aqui não só a palavra, né, muitas vezes é considerada como pão, né, mas a gente vai ver o próprio Cristo fazendo essa comparação, né? Então isso é que nos preenche, e é exatamente esse contato de conhecer a palavra de Deus que vai nutrindo as nossas necessidades, vai nutrindo os nossos anseios, vai preenchendo, vai nos saciando, né? Por termos esse relacionamento com o próprio Cristo através da sua palavra, né? A lição ela vai usar essa frase, dizer que a palavra de Deus é a sua própria, é o próprio Deus, né? Ele mesmo, né? Que teve nesse processo ali de produção do texto. Então é algo diferente, é por isso que a Bíblia não é um livro qualquer, né? E na questão da semente também, vem falando aqui, né, que é o símbolo da semente para a palavra de Deus. E fala, né, que tem deixa eu recém estava lendo, quando plantamos a semente da palavra de Deus no coração e na mente das pessoas, nem sempre vemos resultados imediatos, mas silenciosamente a semente cresce. E no tempo de Deus, se elas responderem, aqui que eu achei, ó, a frase de impacto aqui, ó. Se elas responderem à fluência do Espírito Santo, a semente produzirá uma colheita para seu reino. Porque às vezes a gente pode pensar assim, né? Não, então eu vou testemunhar, vou chegar para uma pessoa, vou falar para ela da Bíblia, falar de Cristo, pronto, a sementinha está plantada, uma hora ela vai germinar, né? Mas esquecemos da parábola lá da semente, que às vezes cai num terreno que não é fértil e ela não germina, a semente morre. Então veja que a Bíblia, comparada com a semente, depende muito também da maneira como nós vamos trabalhar o solo, o nosso coração, se nós estamos dispostos, né, abertos a ouvir a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. Porque senão simplesmente eu posso pegar a palavra de Deus como a semente, plantar no meu coração, pronto, agora eu vou deixar, um dia vai crescer. Mas eu não dou continuidade, né, como diz aqui, ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo conversando comigo, dizendo, ó, você precisa pesquisar mais na Bíblia sobre Cristo, sobre o amor de Deus, você precisa ser transformado e eu também tomar as minhas atitudes, né, como o solo fértil. Esse ponto que você falou aí é interessante porque as analogias que a lição trouxe e que a própria Bíblia dá para ela mesma, elas só funcionam, só tem sentido numa relação com uma pessoa, com um terceiro elemento. Então, o que eu quero dizer assim, a Bíblia é luz, porque alguém, imagine um quarto escuro, cheio de escuridão, a luz vai fazer sentido lá na escuridão, para iluminar. Mas ela só vai iluminar se a pessoa permitir que a luz entre lá. O fogo só existe fogo porque existe matéria para ser queimada. Se não tem matéria, não tem fogo. Isso é o básico dos que conhecem aí o triângulo do fogo, né? Não tem que ter o elemento para queimar. Se não tiver, não tem fogo. O fogo extingue. Então a Bíblia só vai ser um fogo consumidor se eu permitir que minha vida seja queimada nela para consumir com a escória do pecado, como a Bíblia trouxe aqui. No pão, na questão da semente, a mesma coisa, né? Você citou aí que existem sementes que foram plantadas em solos diferentes e produziu coisas diferentes. Uma produziu com abundância, a outra secou, a outra queimou, a outra foi abafada por semente. O problema estava na semente? Não estava na semente, estava no terreno e no lugar onde caiu, né?
Então, esse é o ponto aqui. Então, a questão a palavra é perfeita, depende do solo onde cai. O solo é a minha relação agora, é a minha vida. Então, todos os elementos eles estão relacionados na relação com uma pessoa. Senão o elemento não teria sentido. Não teria sentido a luz iluminar no meio do claro, não faria sentido uma semente ser jogada num lugar onde não pode nascer, não faria sentido o fogo queimar alguma coisa que não existe. Então, todos os elementos eles têm uma relação com o objeto fruto desses símbolos aqui, né? Então, obviamente, né, resumindo aqui, ele tem a ver com a minha vida, senão nem a Bíblia vai fazer sentido para mim. Por que a Bíblia foi produzida, então? Né? Todo o princípio da palavra, né, ele está relacionado essa relação nossa com Deus e nossa com o outro, né? Senão não faz sentido. Senão, se é só eu com eu mesmo, meu Deus sou eu, né? Se é só eu com Deus, é uma religião egoísta. Então tem que ser eu com Deus, Deus comigo e nós com os outros e os outros conosco. Vamos dizer assim, né? Ou seja, vivendo o reino. Agora põe o logotipo aí. Quase virou o slogan aí, né? Slogan, Mas agora, indo para um outro ponto, um outro tópico aí do guia de estudos, né? Lá em Gênesis capítulo 1, a gente fala lá, né? Tem no princípio criou Deus, o início de tudo, né? Então, a partir da criação, a partir da palavra de Deus, no sentido mais direto e objetivo mesmo, da sua boca, da sua palavra, vamos dizer assim, tudo foi feito, né? Então, nós temos aqui a atividade criativa de Deus, né? Uma ação que é unicamente de Deus, inclusive aquela palavra bará, né? Que é de criar, lá em Gênesis, está relacionado a isso. Agora, queria ver com vocês, qual é a relação desse poder criador de Deus, ou o poder criador da palavra de Deus, com o testemunho, né? Que é o que a gente tem estudado todo esse trimestre aí, né? Que relação é essa, né? Do poder criador da palavra de Deus com o testemunhar, com o testemunho? O que, na opinião de vocês aí, com compartilhar a palavra, como que a gente pode, enfim, né, contribuir, juntar, né, essas ideias aí no princípio do que a gente tem estudado aí? É interessante isso, essa palavra aqui, ela sempre mexeu comigo muito, né? Essa questão do bará. E a gente vai ver que é um verbo que ele só é ligado junto com a pessoa de Deus. É só Deus que pode, vamos dizer assim, colocar em prática a ação desse verbo, né? Que seria criar do nada. Então a gente vai ver ele sendo utilizado em Gênesis de uma forma assim magnífica, aonde ele falava e as coisas surgiam. E é interessante que outra pessoa que chama muita atenção é Davi. Ele vai usar, se não me falha a memória, no Salmo 52, quando ele pede, cria em mim, ó Deus, um novo coração, ele usa esse verbo, porque ele sabia que qualquer outra coisa, qualquer outra oferta de coração não seria o necessário. Então ele vai pedir um novo coração para Deus, para que do nada o Senhor desse um novo coração, uma nova vida para Davi. Então é a partir desse processo aí que eu acho que entra a questão do testemunho, né? Quando nós somos transformados em novas criaturas. O propósito da palavra de Deus ele é muito claro, né? Jesus, quando ele mostra essa questão de transformação, ele pede para que venhamos a ser novas criaturas. E aí eu creio que entra aí a questão do testemunho, né? Mateus, se não me falha a memória, 5, ali acho que 16, vai falar que agora tudo que nós somos e fazemos é para a honra e glória de Deus. As nossas obras, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso testemunho em si, ele é para a honra e glória de Deus. As pessoas vão olhar para a gente de outras formas e dizer, poxa, mas talvez você era de outra forma, né? Mas agora você tem a oportunidade de dizer que é diferente por causa de algo diferente, de algo especial, né? Que é Deus que transformou a sua vida. Ou seja, assim é a nossa vida, como Davi, do nada, nós temos a oportunidade de ter uma outra perspectiva de vida, uma outra visão de vida, e isso vem através do contato com a palavra. E aí tem uma frase aqui da lição de segunda que diz assim, ó, somente Deus pode executar a ação dessa palavra. E ele fala que há um poder criador, doador e transformador de vida na palavra de Deus. E o mesmo poder que está na palavra falada de Deus está na sua palavra escrita, né?
Então, através disso, então, eu consigo ver esse relacionamento do testemunhar, né? De ser uma nova criatura, de ser uma pessoa diferente, transformada. E é isso que chama a atenção, se a gente olhar lá no Antigo Testamento das outras nações, né? Israel era diferente, não porque eles eram diferentes apenas por ser diferente, mas porque eles tinham algo especial, né? Que estava a conduzir a história daquela nação. Então, isso chamava a atenção de outras nações, como a gente tem ali o exemplo da rainha de Sabá, né? Dos enviados de Babilônia também. Eles vão lá para saber o que está acontecendo e ali é apresentado o Deus de Israel, né? Claro que hoje o movimento é o contrário, mas quando as pessoas começam a ver essa mudança em nossa vida, é impossível esse testemunho não estar em prática também. Acho interessante aí, o Anderson, né? Mesmo lá atrás, né, esse exemplo que você deu do Antigo Testamento, a gente vê o povo de Israel, de certa forma, de testemunhando, né? Claro que de uma maneira diferente do que é hoje, mas o estilo de vida deles, a maneira deles viverem, né? O reino de Deus, e naquela época, antes, inclusive, se pegar aí antes de ter os reis, né? De fato, Deus era o rei de uma maneira direta, né? Deles. Então, deveria, né? Vamos colocar assim, chamar a atenção dos outros povos através disso para ser um testemunho. E isso é algo que não mudou, né? De certa forma, nós também, através da nossa vida, do estilo de vida que é de acordo com o princípio da palavra, né? De Deus, aí entra o poder também criador dele, de transformação em nossa vida, para que os outros vejam essa transformação na nossa vida e venham e perguntem, tá, mas por que você faz isso? Por que você é bondoso? Por que você ajuda? Aí você diz, olha, então, vem cá, vamos estudar junto aqui na Bíblia que eu vou te mostrar por que eu procuro fazer isso, né? Porque alguém me transformou e etc, etc, né? Então, só queria fazer esse gancho, né? Tanto em toda a história, né? Eu acho que me veio essa ideia quando você estava falando, né? Sempre teve essa vivência, né, Anderson? Sem dúvida. Isso é muito interessante, porque se a gente olhar a história do povo de Israel, porque isso é depois que o povo sai do Egito. O povo sai do Egito, poucos anos, talvez ali 200, 300 anos, já começam essas fases gloriosas de Israel. Não demora muito tempo. E aí você tem Babilônia, que já é uma nação, né, antiga, você vai ter outras ali, como, né, o próprio reino ali da rainha de Sabá, que eu creio que também eram nações antigas, que por muito tempo foram se desenvolvendo. E o povo de Deus se desenvolve assim, no piscar de olhos, se a gente for olhar e comparar com a questão de tempo das outras nações. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente está ali, vive de uma forma e do nada a gente é impactado e moldado por esse evangelho. Um ponto que vocês estão falando que eu acho interessante também é com relação a o mesmo poder disponível no princípio da criação, quando Deus falou e tudo se fez, é o mesmo poder disponível hoje para Deus, como você falou ali, Anderson, criar um coração novo do nada. Então, por isso que a gente tem que entender que esse poder está disponível hoje para nós para transformar. Tem gente que duvida do perdão de Deus, tem gente que duvida, que acha que não tem mais salvação para ela, enfim. Mas o poder está ali. Se a gente crê que a palavra de Deus é poderosa, a produção da Bíblia foi expirada, como diz o texto, né, da boca do Espírito Santo para os profetas. Então, ela teve uma origem divina. E a mesma palavra que soprou, que falou e tudo se fez, que pelo sopro da sua boca tudo aconteceu. Ele sustenta com a palavra da sua boca todo mundo. Então, é a mesma palavra que está disponível para mim hoje. Significa que claro que a palavra de Deus, para ele agir na minha vida, depende de um outro ingrediente, não só da palavra de Deus em si. Não que eu estou dizendo com isso que a palavra de Deus não seja poderosa, é claro que é. Só que se você olhar em todos os evangelhos, até em situações do Antigo Testamento, Deus precisava de um elemento para que a sua palavra tivesse poder em mim, que é o elemento fé, né? Então, milagres aconteciam, sem fé não aconteceria. Milagre da multiplicação de pães e peixes não aconteceria se os discípulos não tivessem fé ao começar a distribuir o pão e perceber que o pão começou a se multiplicar, né? Josué, quando levou o povo para atravessar o Rio Jordão, precisou de fé. Deus falou o seguinte, fiquem 3 dias aí, depois vocês se santifiquem e depois vocês marchem. Mas o rio não tinha parado ainda. Molha o pé primeiro, né? Lá no mar Vermelho, a mesma coisa. Avance, aí o negócio acontece. Então a palavra de Deus é poderosa, só que
às vezes, se a gente não tem esse elemento fé, a gente vai ver a palavra poderosa de Deus agindo na vida de tanta gente e a gente se pergunta por que não age comigo? Por que isso não acontece comigo? E aí, quando a gente parar para pensar, o problema não está no poder de Deus, mas está na nossa incredulidade, falta de fé de que ela pode fazer isso comigo também. É isso aí. Vamos seguindo em frente, então, para o outro tópico, que fala sobre os benefícios de estudar a palavra de Deus, né? A gente já até muitos desses benefícios e como a gente pode estudar a palavra de Deus, você pode procurar, inclusive, em outros episódios, na outra série que fala sobre compreendendo as Escrituras, né? Aqui mesmo no canal, você pode procurar, que você vai ter lá de maneira mais aprofundada isso, né? Aqui a ideia é trazer algo um pouco mais prático e de uma maneira mais básica, né? Esses benefícios de estudar a Bíblia. Então, a verdade é de que nós temos, por exemplo, lá em 2 Timóteo 3, versos 14 e 17, diz assim, né? Principalmente o verso 16, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, aqui, claro, de uma maneira muito breve, usando um versinho, né? A gente tem algumas das funções ou benefícios que a palavra de Deus nos traz. Quais outros benefícios, ou se vocês também, usando estes e quiserem ampliar um pouco mais, o estudar a palavra de Deus traz para o estudante, né? Para aquele que estuda. Leandro? Eu vejo, sim, que um dos maiores benefícios é participar da obra da redenção. Porque, primeiramente, nós somos transformados. Tudo isso que nós lemos em Timóteo aqui, né? Nós temos a regra, somos corrigidos, tudo aquilo ali. E depois nós temos a oportunidade de testemunhar aquilo que nós passamos na nossa vida para os outros, não simplesmente para querer pegar e levar algo, eu estudei isso daqui, eu aprendi um conceito e quero que os outros tenham conhecimento desse conceito. Não é isso, eu quero que as outras pessoas vivam a experiência que eu tive com Cristo. Então, acho que um dos maiores benefícios é o privilégio de participar da obra da redenção. E também a questão aqui do testemunhar, né? Que até a lição vem falando aqui, que ao contemplarmos Jesus em sua palavra, tornamos-nos mais semelhante a Ele. Então, além de eu poder participar da obra da redenção, eu me torno semelhante a Cristo quando eu estudo sua palavra, aplico ela na minha vida, eu aproveito esses benefícios, peço para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, me lapidar, e eu vou me tornando semelhante a Cristo. E aí também que aqui fala, né, que testemunhar não é compartilhar o que nós pensamos, né, e nem mesmo o que acreditamos. Eu volto àquele exemplo da testemunha, que é quando você viu algo, você presenciou, né? Quando você vê um acidente de trânsito, você viu tudo bem claro, né? O carro da frente deu uma freada brusca, o de trás veio e bateu. Aí pede para você testemunhar, o que você vai dizer? Não, o carro da frente foi dobrar para a direita, e daí o de trás bateu, sendo que não foi isso. Não, você testemunha daquilo que você viu, daquilo que você viveu ali. Então, assim, quando nós estudamos a palavra de Deus, não é pegar um texto da Bíblia e falar, eu acho, eu penso que isso daqui é para isso. Não, é ir para a palavra de Deus, como nós estudamos também, foi na série anterior, né, a esta, desse trimestre, que é você pegar a palavra de Deus, entender, procurar entender o que o autor quis dizer, né, usar Deus e aplicar na sua vida. E daí, com isso, vem os benefícios, que é de poder participar da obra da redenção, ser moldado, transformado e ter a semelhança de Cristo, né, na vida da gente. Marcelo, vai falar? Não, eu tinha visto aqui, eu estava até tentando procurar no meu computador, mas não consegui achar. Eu tinha recentemente achado uma pesquisa na internet de um instituto americano lá de pesquisas religiosas e tal, que ele estava falando sobre a questão a diferença que o estudo da Bíblia causa na vida de uma pessoa. Então, o que chamou a atenção é que uma pessoa que estuda pelo menos 4 vezes, aliás, por semana a Bíblia, ela tem um diferencial na vida enorme, em vários aspectos. Sobre ansiedade, medo do futuro, sobre questão de perdão, sobre questão de
de problemas conjugais, relacionamentos. Eles citam uma série de coisas do nosso cotidiano, da nossa relação, que elas melhoram consideravelmente quando a gente estuda a Bíblia pelo menos 4 vezes, ou 4 dias na semana. De 7, pelo menos, no mínimo 4. E o que eles destacaram também é que uma pessoa que não estuda nada, estuda 1 dia na semana, 2 dias na semana ou 3 dias na semana, eles separaram esses grupos, né? Qual é a mudança na vida deles? Na linha da estatística lá, está quase zero, assim, está retinho, né? Então, a pessoa que estuda, que não estuda nada, nenhum dia na semana, com a pessoa que estuda 3 dias na semana, o comparativo é quase que igual entre as duas pessoas. Contudo, o que destacou na pesquisa é que a pessoa que estuda 4 dias ou mais, não é um negócio assim meio que ascendente, ele dá um pico, sabe? De diferencial na vida, no que se refere a questões psicológicas, espirituais, emocionais, familiares e enfim. Eu estava tentando achar, mas não consegui aqui para mostrar para vocês. Mas quem sabe no próximo aí eu procuro aqui e encontro. Mas esse é o detalhe que chamou atenção. Não é assim, tipo, quem estuda 1 dia está nesse degrauzinho, quem estuda 2 está num degrauzinho um pouco maior, 3 um pouquinho maior. Não. Era do 0 ao 3 dias na semana, não fazia diferença nenhuma. 4 dias ele deu um pico nas respostas que as pessoas deram nessa pesquisa, da diferença que a Bíblia fazia de forma prática, né? Como eu disse, no casamento, na ansiedade, nas preocupações, no medo da morte, em tantos outros aspectos. Então, eu acredito que essa pesquisa ela só endossa isso que vocês já estão falando, que a lição está falando dos benefícios de estudar a Bíblia todo dia. Né? E agora ela, em seguida, né, o próximo tema, ela vem trazendo sobre a questão de aplicar agora, né, esses benefícios, aplicando a palavra de Deus, né? O guia que vem falando sobre existem mais de 3.000 promessas na palavra de Deus, né? E cada uma delas vem, né, de um Deus amoroso. Inclusive cita aqui Efésios 3:20, que diz assim, né, que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A gente já falou do poder dele, da sua palavra, né, dessa importância toda, né? Mas ele também promete, de fato, andar conosco, estar conosco em todos os momentos da nossa vida, né? Mas qual a ligação que a gente encontra aí entre as promessas de Deus, né? Ainda mais que muitas delas não aconteceram ainda, por exemplo, tem a promessa que Jesus vai voltar, né? Pela segunda vez. Ainda não voltou. Mas como que a gente lida o hoje, né? O dia a dia, na aplicação das suas promessas? Claro que é pela fé, mas vamos tentar, eu sei que talvez isso não vai ser tão simples, né? Mas tentar trazer de uma maneira prática, assim, né? Para ajudar quem está aí nos acompanhando, né? Como que a gente pode ligar essa questão de aplicar a palavra, as suas promessas, com testemunho para outras pessoas que talvez nem creem nessas promessas ainda, ou não as conhecem também, né? Então, enfim, o que vocês têm a compartilhar aí sobre isso? Só deixa eu falar um negocinho ali antes, porque eu sei que o Jorge, o Leandro e o Anderson vão falar também. Mas se a gente parar para pensar que tem o estudo da Bíblia, aí vem a aplicação da Bíblia e a próxima lição ali é o compartilhar a Bíblia, né? Eu acho que existe na grande maioria, um gap aí, um delay, um vácuo entre o estudar a Bíblia e o compartilhar a Bíblia, e a gente esquece de aplicar ela. O aplicar é exatamente aquele passo de pegar a Bíblia com a fé e ela fazer sentido para mim, fazer a mudança que eu preciso. Então, para aplicar a Bíblia, tem que ter fé nesse processo aqui. Só que às vezes a gente não aplica a Bíblia e quer pular do estudar para compartilhar direto sem fazer a Bíblia sentido para mim. Entende? Então eu vou ser uma ponte quebrada que não liga nada a lugar nenhum. Porque como é que a pessoa que eu estou ensinando vai ver que isso faz sentido se nem em mim fez? Vou dar um exemplo claro aqui, talvez os irmãos vão saber entender bem. Eu já fiz algumas visitas para pessoas que davam muito estudo bíblico, mas muito estudo bíblico. Só que daí o que acontece? Ele estudava a Bíblia, compartilhava a Bíblia. Só que a pessoa não era dizimista, nem ofertante. E aí eu falei assim, conversei com essa pessoa, eu falei assim, mas
como é que você dá estudo bíblico? Quando chega na parte do dízimo da oferta. Não, eu falo normal, pastor, que tem que ser fiel a Deus e tal, e tal. Eu falei, e por que você não faz isso? Eu tenho dificuldade de acreditar naquele momento de que se eu for fiel, Deus vai me sustentar e tal. Eu falei, mas como isso? Né? É exatamente esse princípio que você sabe, estuda lá na Bíblia, tem os princípios do dízimo da oferta. Aí você não aplica isso para você. Você acha que isso, você não acredita que isso, essas promessas de que quem é fiel vai abrir a janela do céu, você não acredita nessa promessa. Então você deixa de ser fiel. Só que daí você pega lá do estudo da Bíblia e joga para a pessoa lá que você compartilha a Bíblia, de que ela tem que ser fiel. E aí a pessoa vai ser fiel como se nem você é também. A gente pode usar isso na questão da relação do sábado como dia de guarda, o dia santo. A gente pode falar isso sobre 1 milhão de assuntos dentro da Bíblia. Porque a gente quer pular do estudo para o compartilhar sem passar pelo processo de aplicar para mim. E aí, quando eu aplicar para mim, eu acho que daí vai ser... Você mesmo vai falar com muito mais empolgação do que é aquilo que você está ensinando, porque você sabe que você viveu na pele exatamente aquilo ali. Então, para aplicar, a gente precisa fé. Muita fé. Da minha parte, né? É interessante isso, não só ligado ao que o Marcelo esteve falando, mas se a gente olhar a própria questão de fazer essa aplicação de confiar em Deus, né? A fé, enfim, a Bíblia diz que Deus é amor. Se eu não entendo o amor de Deus, logo eu não vou conseguir entender a aplicação desse amor para a segunda parte, né, dos mandamentos, que é o meu relacionamento com o próximo. Então a gente pode ver aí pessoas que são excelentes, vamos dizer assim, observadores, né, e cumpridores de promessas, não de promessas, mas de mandamentos, mas muitas vezes isso na letra, mas quando você parte para o relacionamento, como a gente vê o fruto do Espírito, amor, paciência, e aí esquece, às vezes é diferente. Isso eu digo por mim, se a gente não tiver cuidado a cada dia, a gente não consegue aplicar esse princípio principal, né? Esse princípio fundamental do reino, né? Que é exatamente o amor, amar as pessoas, amar o próximo, praticar isso dentro da minha casa, praticar isso fora da minha casa, praticar isso com amigos, vizinhos, e seja lá com quem for, com que você tiver contato. Eu acho que essa é a principal aplicação, né? A palavra, ela precisa te moldar, você precisa permitir que isso aconteça, como já foi dito aqui, né? Acho que vamos dizer assim, o gatilho principal é a tua permissão. Se você não permite, nada acontece, né? Você pode até fazer de forma automática, robotizada, mas ainda não conseguiu provar ou viver a beleza disso tudo, né? Eu creio que isso seria a aplicação. Então, a gente saindo... Você já fala aí, Leandro, estava indo para o arremate aí. A gente, então, falou aí da questão, né, aplicar a palavra de Deus, e agora tem o que o Marcelo mencionou antes, que indo para o final já, a parte de compartilhar a palavra de Deus, né? O Leandro quer fazer esse link aí, Leandro? Não, é sobre isso mesmo que eu ia falar. Que o Marcelo falou sobre esse gap, né, esse buraco que existe entre, às vezes, você conhecer e quer compartilhar, mas não aplica. Mas, às vezes, também tem o buraco que é da continuidade, que a pessoa conhece, aplica, mas não compartilha. Tipo, é que nem aqueles que diz que toca violão, o violão aparece na live, mas não toca ao vivo, né? Não toca. Então, como é que a gente acredita se ele toca ou não toca? Né, Anderson? Então fica esse gap, esse buraco. Eu estudo a palavra, aplico na minha vida, reconheço que ela é poderosa, que é transformadora, mas eu me bloqueio para compartilhar. E daí, às vezes, algumas pessoas podem dizer, não, mas eu sou muito tímido, eu sou acanhado, mas o compartilhar nem sempre, ou na maioria das vezes, dizendo não é ou nem sempre, na maioria das vezes, não é você sentar com a pessoa e dizer, não, senta aqui agora, a gente vai estudar a Bíblia. Você compartilha de forma natural, você pode compartilhar contando algo de bom que aconteceu na sua vida, que Deus lhe abençoou, né, algum problema que tinha e Deus respondeu uma oração. Então você compartilha de forma natural pela sua vida. O Leandro... desculpa aí, Jorge. Não, tranquilo. Lembrei que você falando isso, Leandro, que às vezes a gente se limita a pensar em testemunhar, compartilhar, em apenas, claro que inclui isso, mas às vezes
pessoas têm esse medo ou se acham tímidas porque penso que compartilhar é pregar numa igreja, né? Estudar a Bíblia com alguém, etc, né? Mas o compartilhar limitado só a palavra, só falar, né? Exato. Quando, na verdade, antes da gente querer levar alguém para a igreja, a gente precisa levar ela para nossa casa. Quando digo nossa casa, é nossa vida. Não necessariamente para dentro das paredes da sua casa, mas é você tomar tempo para se relacionar com as pessoas, né? E por meio do dia a dia. Às vezes é conversas do dia a dia que você fala do reino de Deus, que você fala do amor dele. É só um exemplo, né? A gente está, não sei, talvez você veja esse vídeo quando a pandemia já tiver passado, né? A gente está vivendo aí ainda nessa pandemia. Talvez numa conversa aí com o vizinho, com alguém, você pode aproveitar um gancho, né? Para falar da esperança que somente o reino de Deus pode trazer para mudar isso. Então, compartilhar a palavra tem a ver com o nome do canal aqui, é viver o reino de Deus. Não necessariamente que, é claro que... Olha o merchan. no sentido mesmo de você aproveitar as oportunidades da vida, né? Então, de uma maneira intencional, às vezes as pessoas ficam, né? Senhor, coloca alguém na minha frente hoje e tal, aí passa o dia e parece que quer que Deus assim, mande alguém de paraquedas, assim, né? Que ele pode fazer isso? Pode. Mas você precisa ser intencional. Você fala assim, olha, poxa, essa semana eu quero abençoar uma pessoa. Então, abençoe alguém de maneira intencional. Pode começar aí com seu vizinho ou até mesmo alguém da família, seja com palavras, seja o que for, e isso vai produzir neles questionamentos, eles vão questionar a tua vida no bom sentido, né? Quando você começa a falar, a fazer práticas que tem a ver com as práticas do reino de Deus. Então, vai produzir neles questionamentos e aí você vai ter que estar pronto para dar razão da sua fé. Não necessariamente pegar e dar um estudo, porque você pode pegar um irmão lá que é muito fera em estudo bíblico e dar se você tem dificuldade. Mas você vai falar desse Deus que transformou sua vida, né? Então, não tem como, aquela, já mencionei outras vezes, eu gosto muito daquela história da mulher samaritana, né? Então é você beber a água que Cristo dá. Você nunca mais vai voltar a ter sede e mais, você vai jorrar essa água, né? Ou seja, você sempre vai estar encharcado, né? Sua roupa sempre vai estar molhada da água de Cristo. E as pessoas vão perceber isso, né? Quando você se molha, seja na chuva ou em casa, sei lá, um balde d'água, as pessoas percebem que você está todo molhado, né? Porque não é normal a gente andar assim. Então, a gente tem que andar, de certa forma, né, o tempo inteiro encharcado aí do amor de Deus, de Cristo na vida, para as pessoas verem isso em mim. E com as palavras, do jeitinho que a gente posso ser analfabeto, do jeito que for, entende? A gente tem que ser levado a compartilhar essa palavra, porque não tem outro jeito, né? Isso. E o Leandro falou de um ponto aí, e você completou também, sobre a questão de muita gente, não compartilho porque tenho vergonha, alguma coisa do gênero aí, mas o exemplo que a gente estudou esses dias, violinista, o exemplo que a gente usou esses dias aí, é fundo musical pro apelo? É isso que eu ia dizer, abre o microfone e abre faz o microfone um toquezinho aí. o fundo musical de apelo. Não, é fundo musical mudo. Já encerra. É mudo? Mas assim, ó, a questão da vergonha, né? O George falou de um ponto interessante, saia de casa com a ideia de abençoar alguém, esse alguém pode ser um completo desconhecido, mas no aspecto de testemunhar, você sempre vai melhorando o seu testemunho pelo exercício, assim como um dom e qualquer tipo de, né? Quanto mais você testemunhar, mais você vai aperfeiçoando como abordar pessoas e tal. Só que a gente pode pegar o exemplo do que a gente estudou um tempo atrás sobre os endemoniados de Gerazenos, né? Quando eles falaram o seguinte, depois de ser curado, podemos ir contigo, Senhor Jesus? Ele falou assim, não, vocês vão ficar. E Jesus não falou assim, testemunha para a cidade, vai aí no centro da cidade, começa a gritar lá e falar de Jesus. Não, ele falou assim, vai para a tua casa. A primeira coisa que ele falou assim, vai para a tua casa, para os teus. E Jesus não falou para ele ir para os desconhecidos, ele falou para ir para os conhecidos, para os amigos, para os familiares, para os parentes. É ali que começa o incêndio a tomar conta aí no que se refere ao meu testemunho. Então a gente não precisa ter vergonha do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu amigo. É com esses que eu tenho que começar a testemunhar. Entende? Então eu acho que um bom princípio é pegar esse mesmo conselho que Jesus falou assim, vai para a tua casa, para os teus e começa a testemunhar para eles. Né? Outro exemplo que eu gosto muito, Marcelo, é a da mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus nem pediu para ela ir testemunhar. Mas qual que é a primeira ação que nós vemos ela fazer? Quando Jesus diz, porque ela fala, né? Quando vier aquele que é prometido, nós daremos ouvido.
E o que Jesus diz? Eu sou esse que você está esperando. Eu fico imaginando, quem sabe naquela hora ela deixou cair o jarro no chão, quebrou, arregalou o olho, porque é isso que diz no texto, ela deixou ali os jarros e foi correndo para a cidade. Então, e alguns podem dizer assim, mas e daí o que tem de mais nisso? Ela provavelmente era uma mulher que era repudiada na sociedade, porque ela não vivia uma vida conforme a sociedade da época. Ela já tinha tido vários maridos, estava com um que não era o esposo dela. Então eu imagino assim, ela era aquela que era renegada, que ficava de lado ali, o pessoal olhava, falava mal, mas ela não se importou com isso. Ela foi correndo falando para a igreja, para a cidade, né? Que ela tinha encontrado aquele que eles estavam esperando. E nós vemos no testemunho que os homens da cidade ali, todos deram ouvidos e foram ao encontro, né, de Jesus. Então, assim, o que eu acho mais lindo de tudo isso que nós estamos estudando aqui, maravilhoso, é quando a palavra de Deus realmente faz efeito e nós somos inundados pelo amor de Cristo, nós ficamos alegres, felizes e queremos compartilhar, às vezes das maneiras mais simples. Não quem sabe fazendo que nem ela, né? Agora vamos sair pela nossa rua aqui gritando, falando sobre a volta de Jesus. Não, mas é como o Marcelo também disse, começando pela nossa casa. Mas eu moro numa casa que todos são cristãos. Mesmo assim, temos que começar dentro da nossa casa. Porque não adianta, digamos, todos são cristãos ali, todos querem Cristo, mas eu não estou agindo de uma forma que Cristo agiria com eles. Digamos, com amor, né? E daí, com os amigos, os que estão ao redor, eu conheço pessoas que disseram que quando conheceram a Cristo, nunca contaram para as pessoas que tinham entregado a vida a Cristo. Mas as pessoas mesmo chegavam para ela e diziam, ei, tu virou crente? Da maneira que falam, tu virou crente? E ele dizia, sim. Por quê? Não, eu vi que você está diferente. Então, é a maneira de testemunhar, né, aplicando a palavra na nossa vida e compartilhando de forma natural. Até mesmo, Leandro, nessa linha que você falou, o testemunhar não se resume a eu passar um conjunto de crenças ou de profecias com as pessoas, né? Que você falou, às Exato. vezes você está num lar que todos são cristãos, mas tem a ver com o evangelho transformado. Às vezes alguém é cristão, mas não tem o fruto do Espírito. E você, talvez, sendo transformado, você vai demonstrar para esse cristão que de fato é ser cristão, porque muitas pessoas são cristãos de nome, mas ainda não vivenciaram a alegria de ser cristão de verdade, o verdadeiro amor de Deus, entende? Ainda tem seus fardos nas costas, né? Seguem talvez uma religião, não importa qual denominação vão, né? Mas porque ainda não tiveram, ainda não abriram os olhos, não entenderam, né, de fato o que é ser isso. Então, às vezes, né, o testemunhar não é apenas doutrinas, né, faz parte também, ou com datas proféticas e tal, mas tem a ver com a transformação que o evangelho faz na vida. Não é só, às vezes a gente pensa no testemunhar e compartilhar, como a gente usa o termo, né, só com os de fora, né, que é dos de fora do nosso âmbito ali de igreja, né, usando esses termos, mas é com os de dentro também. E eu falo também, em testemunho pessoal, quando eu fiz o estágio de evangelismo na cidade de Guarulhos, eu conheci uma senhora, a irmã Winnie, faleceu este ano. A irmã Winnie, ela me recebia quando eu ia para o estágio, ia para o campo, saía da casa lá do... O Marcelão estava junto naquela casa, né, do evangelismo lá. E nós saímos para os bairros, ela me recebia para alimentação, para o almoço, né? Se eu precisava usar a internet em algum momento, eu podia ir lá na casa dela e usava. E essas simples visitas, indo de vez em quando na casa dela ali, de vez em quando, quase todo dia, né? Porque eu almoçava lá. Ela fez com que eu passasse por uma transformação. E eu, cristão, estava fazendo teologia, mas o testemunho dela fez com que eu mudasse, desde aquela época, ainda continuo mudando, a minha alimentação. Então, o testemunho dela fez com que eu tivesse ali uma clareza melhor sobre o que é melhor para o meu corpo, sobre alimentação, e ela me influenciou nisso. Então, também pensar nos que entre aspas, né, os de dentro, né, os que são próximos a nós cristãos também. Um ponto que vocês falaram aí que eu acho interessante também testemunhar não é só doutrina, mas boa parte daquilo que eu aprendi de Cristo foi via o estudo da Bíblia em doutrinas.
Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, às vezes a gente, agora usando aquela ilustração de antes do gap, né? A gente, se não aplica para nós a Bíblia e joga direto já para o estudo, do conhecimento para o estudo, a gente vai passar uma doutrina fria, simples e pura doutrina. Quando eu tenho Jesus Cristo no meu coração, sou apaixonado por Cristo, eu vou fazer com que a doutrina esteja centralizada em Cristo. Então a doutrina ela vai fazer sentido porque toda doutrina ela aponta para Cristo. Aí a minha forma de ensinar a doutrina é outra, porque eu vou usar a doutrina como um meio de me aproximar e me relacionar com Cristo. Ellen White, na lição de sexta-feira, ela fala assim, ó, no momento em que uma pessoa aceita Cristo, em seu coração nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. Aí ela termina dizendo, cheios da alegria que o seu espírito produz, será impossível nos contermos. Então, Ellen White está falando que quando a gente aceita Jesus Cristo, tem aquela alegria que o Espírito traz no coração, a gente vai contar para os outros desse amigo maravilhoso que a gente encontra em Jesus. Só que a gente conta através de coisas que ele mudou na nossa vida, mas a gente conta através da doutrina também, quando eu relaciono a doutrina com Cristo. Então, eu não passo uma doutrina fria de estudo bíblico. Eu relaciono a volta de Jesus com relação à volta do meu amigo, eu relaciono a questão do estudo sobre a mortalidade condicional da pessoa, da alma, numa relação com Jesus Cristo. Então, quando eu estudo o milênio, eu estudo na relação com Jesus Cristo. Até na questão de modéstia cristã, alimentação, ou, sei lá, dízimos e ofertas. Tudo isso, a gente pensa assim, poxa, comer, o que tem a ver a religião de tal que eu tenho que comer? A questão do meu dinheiro? Não, agora quando eu relaciono com a pessoa de Cristo, tudo vai fazer sentido. Entende? Então, daí, parte do meu testemunho, a doutrina serve quando eu aplico a doutrina como uma ponte, um caminho para Cristo, não uma doutrina fria, né? Aí faz muito sentido a doutrina. É isso aí, então, amigos. Agora o Anderson vai tocar um violão. Tá o ensaio. Eu fui desafiado, né, cara? Tomara que esse momento aí não vire pós-crédito, mas... enquanto vocês estavam conversando aí, eu lembrei de uma música que eu gosto muito. E aí o Leandro falou aí dessa questão que a gente tem que, né, colocar em prática, compartilhar. E aí eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou tentar aqui alguma coisa, tomara que não vire pós-crédito, mas é uma música que tem uma letra muito pertinente ao que vocês estavam conversando aí, ouvindo. Aí eu falei, vou ver se dá tempo de afinar o violão aqui rapidinho, ver se sai alguma coisa. Aí, ó. Hoje... Tá bom aí o som? Tá bom o som aí? Vamos tentar aí. Ou seja, se não sair bom, a culpa é do violão, né? É do violão, do violão. Quero te levar a todo lugar comigo. Quero que entre meus amigos sejas conhecido. Eu de ti não me envergonho, pois és o meu Deus. Fora do templo e da religião, por todo o tempo e toda a região, entre as pessoas que vagam hoje, sem rumo certo, sem direção, entre as praças de minha cidade, e onde há tanta necessidade, por toda parte te levarei, pois não há paredes que te possam esconder. Uma palhinha aí, eu acho que ficou muito bom, mas... Muito legal. Semana que vem o Marcelo canta. Ah, tá. É isso aí. É porque canta. É isso aí, senhoras e senhores. Tivemos aí participação especial, bônus track aqui. O editor aí vai julgar se ficou bom e qualquer coisa ele... Não, ficou bom. Vai ficar como apelo. Rapaz, hein? Viu? Então, mais uma vez, estivemos juntos no canal Vivendo o Reino, Marcelo Nascimento, Leandro Menezes, eu, Diógenes Gonçalves e o cantor, compositor e pastor Anderson Cordeiro, seu violão. Agora sim a gente viu que o violão não era apenas decoração, ele funciona mesmo. Né? Diferente do meu aqui, que realmente nem aparece aqui, mas tá lá dentro de uma sacola lá, porque é só decoração mesmo. Se você gostou aqui desse material, compartilhe com as outras pessoas
dê aí um joinha, um like, um gostar, né? Compartilhe com os outros. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, para que esse material possa chegar aí também, as notificações possam chegar a você, como tem materiais novos, e compartilhe com outras pessoas, né? Que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. Então, que Deus abençoe. Vamos seguir vivendo o reino de Deus, amando a Deus e as pessoas. Valeu, até mais. Rodando, Diógenes, vai! Que vergonha. Sério. Você vai colocar isso mesmo nos erros? Beleza. Mas quem que eu chamo primeiro? O Anderson para fazer a mensagem musical, né? É verdade, né? Tá pronto aí? Mas, pô, não ficou nada certo, cara. Ficou tudo certo. Falou, na próxima semana eu toco. Próxima semana, ele falou, é verdade. É que eu sou pós-moderno, aí e essa verdade aí já passou. Não, o quê? Esse relativo é rápido, hein?